Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do espiritismo. Em relação ao fato de Jesus ter conhecido a seita dos essênios, cometeríamos um erro ao concluir que dela tirou algum ensinamento e que, se tivesse vivido em outro lugar, teria adotado outros princípios. As grandes ideias nunca surgem subitamente. Aquelas que têm por base a verdade sempre possuem precursores que lhes preparam parcialmente o caminho. Mais tarde, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar esses elementos esparsos e de criar um corpo para a doutrina. Desta maneira, não surgindo bruscamente, encontra, quando de sua aparição, espíritos dispostos a aceitá-la. Assim aconteceu com a doutrina cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Sócrates, assim como Cristo, não escreveu nada, ou pelo menos não deixou nada escrito, e também, como ele, padeceu a morte dos criminosos, vitimado pelo fanatismo por ter atacado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalismos, ou seja, por ter combatido os preconceitos religiosos. Assim como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com seus ensinamentos, também Sócrates foi acusado pelos fariseus de seu tempo, já que eles sempre existiram, de corromper a juventude, proclamando a crença num Deus único, a imortalidade da alma e a vida futura. Da mesma maneira que a doutrina de Jesus é conhecida apenas pelos escritos de seus discípulos, conhecemos a de Sócrates pelos escritos de seu discípulo Platão. Acreditamos ser útil resumir aqui os seus pontos mais importantes para mostrar sua concordância com os princípios do cristianismo. Aqueles que julgarem esta comparação uma profanação e que afirmam não poder haver semelhança entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, visto que tinha por objetivo combater o paganismo, e que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada do que a de Sócrates, nada tem a perder com a comparação, que a grandeza da missão divina do Cristo não será diminuída, e além de tudo, é a própria história que não pode ser sufocada. O homem chegou a um tempo em que a luz surge por si mesma, debaixo do alqueire. Ele está maduro para encará-la de frente. Pior para aqueles que temem abrir os olhos. Chegou o tempo de encarar amplamente as coisas do alto, e não mais sob o ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses das seitas e das raças. Estas citações provarão, além disso, que como Sócrates e Platão pressentiram as ideias cristãs, encontram-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do espiritismo. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se deles ao encarnar, e lembrando-se de seu passado, fica mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Não podemos exprimir mais claramente a diferença e a independência dos dois princípios, o inteligente, a alma, e o material, o corpo. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo, ao qual deseja voltar, da sobrevivência ao corpo, da saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mundo após a morte. É, enfim, o germen da doutrina dos anjos decaídos. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para apreciar qualquer assunto. Sente vertigens como se estivesse ébria, pois se une a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Em vez disso, quando ela contempla sua própria essência, volta-se para o que é puro, eterno, imortal, e sendo dessa mesma natureza, aí permanece ligada pelo maior tempo que puder. É aí que suas perturbações então findam, pois ela está unida ao que é imutável, e a este estado da alma é o que se chama de sabedoria. Assim, o homem que considera as coisas terra a terra, sob o ponto de vista material, vive iludido. Para apreciá-las com justeza, é preciso vê-las do alto, ou seja, sob o ponto de vista espiritual.
O verdadeiro sábio deve, portanto, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. Eis o que ensina também o Espiritismo. Enquanto tivermos nosso corpo e a alma estiver mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, nos enche de desejos, vontades, temores, 1000 quimeras e 1000 tolices. De maneira que com ele é impossível ser sábio em algum momento. Mas, se não for possível conhecer com pureza coisa alguma, enquanto a alma estiver unida ao corpo, conclui-se de 2 coisas. Uma, ou que nunca se conhecerá a verdade, ou que só a conheceremos após a morte. Livres da loucura do corpo, conversaremos então, é de se esperar, com homens igualmente livres, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, e a morte não lhes parece de nenhum modo temível. Temos aqui o princípio das aptidões dos dons da alma, obscurecidos pelas sensações do corpo físico e da expansão dessas faculdades após a morte. Mas trata-se apenas de almas evoluídas, já depuradas. Não acontece o mesmo com as almas impuras. 4. A alma impura nesse estado encontra-se atordoada e é arrastada novamente para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Podemos dizer, portanto, que ela permanece ao redor dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais foram vistos às vezes fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente depuradas e que ainda mantêm algo da forma material, o que faz com que nós possamos percebê-las. Não são as almas dos bons, mas sim as dos maus, que são forçadas a vagar, errantes, nesses lugares onde sofrem as penas de sua vida passada e onde continuam a vagar, até que os desejos inerentes à forma material que as atraem, as conduzam a um outro corpo. Então elas retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que durante a vida anterior eram objeto de suas predileções. Não é apenas o princípio da reencarnação que está aqui claramente expresso, mas também o do estado das almas que ainda estão sob o domínio da matéria, descrito como o Espiritismo mostra, nas evocações. Diz mais, que a reencarnação em um corpo material é uma consequência da impureza da alma, mas que as almas purificadas estão livres dela. O Espiritismo não diz outra coisa, apenas acrescenta que a alma, que tomou boas resoluções na erraticidade e que tem conhecimentos adquiridos, trará, ao renascer, menos defeitos, mais virtudes e mais ideias intuitivas que não possuía em sua existência anterior, e que assim, cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. 5. Após nossa morte, o gênio, daimon, demônio, que nos havia sido designado durante nossa vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades, para aí serem julgados. As almas, após viverem no Hades o tempo necessário, voltam a esta vida por numerosos e longos períodos. Esta é a doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas, após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. 6. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra. São um laço que une o grande todo consigo mesmo. A divindade nunca entra em comunicação direta com o homem, mas é por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e falam com ele, seja durante o estado de vigília, seja durante o sono. A palavra daimon, do qual se derivou demônio, não era tomada no mau sentido na antiguidade, tal como é nos tempos modernos. Não se aplicava exclusivamente aos seres malfazejos, mas a todos os espíritos em geral, entre os quais se distinguiam os espíritos superiores chamados de deuses e os espíritos menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também ensina que os espíritos habitam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitir as vontades dele. Que os espíritos se comunicam com os homens durante o estado de vigília e durante o sono. Se substituirmos a palavra demônio pela palavra espírito, teremos a doutrina espírita. Coloquemos a palavra anjo e teremos a doutrina cristã. 7.
A preocupação constante do filósofo, tal como entendiam Sócrates e Platão, é a de dar mais atenção à alma e menos a esta vida, que não passa de um instante perante a eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver em função da eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. 8. Se a alma é imaterial, deve passar, após esta vida, a um mundo igualmente invisível e imaterial, assim como o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. O que realmente importa é distinguir a alma pura, verdadeiramente material que se nutre como Deus, de ciências e de pensamentos, da alma mais ou menos corrompida por impurezas materiais, que a impedem de se elevar ao divino e a retém nos lugares de sua morada terrena. Como vimos, Sócrates e Platão compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insistem sobre a diferença de situação que resulta para ela e de sua maior ou menor pureza. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo prova, por meio dos numerosos exemplos. Se a morte fosse a dissolução do homem por completo, seria uma grande vantagem para as pessoas más, após sua morte, porque se libertariam, ao mesmo tempo, de seu corpo, de sua alma e de seus vícios. Aquele que adornou sua alma, não com enfeites estranhos, mas com os que lhes são próprios, este sim, poderá esperar tranquilamente o momento de partida para o outro mundo. Equivale isto a dizer que o materialismo, que proclama o nada após a morte, seria a anulação de toda a responsabilidade moral posterior e, consequentemente, um estímulo ao mal, que a pessoa má tem tudo a ganhar com nada, que somente o homem que se libertou dos seus vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, mediante os exemplos que nos põe diariamente perante os olhos, o quanto é aflitiva para uma pessoa má a passagem de uma vida para outra, a entrada na vida futura. 10. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele ou dos acidentes que sofreu. Acontece o mesmo com a alma. Quando ela se liberta do corpo, leva consigo os traços evidentes de seu caráter, de suas afeições e das impressões que cada um dos atos de sua vida lhe deixou. Desse modo, o maior mal que pode acontecer a um homem é ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. Tu vês, Cáliques, que nem tu, nem Polos, nem Górgias, saberíeis provar que devemos seguir uma outra vida que nos será útil quando estivermos lá. De tantas opiniões diferentes, a única que permanece inabalável é a de que é melhor sofrer do que cometer uma injustiça e que, antes de mais nada, não se deve parecer, mas, sim, ser um homem de bem. Encontramos aqui este outro ponto fundamental, confirmado hoje pela experiência segundo o qual a alma ainda impura conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na terra. Este ensinamento, é melhor sofrer do que cometer uma injustiça, não é totalmente cristão? É o mesmo pensamento que Jesus revela neste ensinamento. Se alguém vos bater em uma face, oferecei-lhe a outra. 11. De duas coisas uma, ou a morte é uma destruição completa, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo deve se extinguir, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, torna-se para nós uma felicidade encontrar aqueles a quem conhecemos. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada e de distinguir, como aqui, os que são sábios daqueles que acreditam ser e não são. Mas é tempo de nos despedirmos, eu para morrer, vós para viverdes. Sócrates disse, os homens que viveram na terra se encontram após a morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra os espíritos desses homens continuando as relações que tiveram, de tal modo que a morte não é uma interrupção, nenhuma cessação da vida, e sim uma contínua transformação. Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinamentos que Cristo daria 500 anos mais tarde e os que o Espiritismo nos dá agora, falariam da mesma maneira.
Não há nisso nada de surpreendente, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos avançados delas tomaram conhecimento antes de se encarnarem na Terra, para onde as trazem. Sócrates, Platão e os grandes filósofos de seu tempo puderam, mais tarde, fazer parte daqueles que ajudaram Cristo em sua divina missão, e foram escolhidos porque precisamente já compreendiam, mais do que os outros, os seus sublimes ensinamentos. Finalmente podem fazer parte agora da grande pleiade de espíritos encarregados de vir ensinar aos homens as mesmas verdades. 12. Nunca se deve retribuir injustiça com injustiça, nem fazer o mal a ninguém, seja qual for o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem este princípio, e as que discordam a esse respeito só podem desprezar-se umas às outras. Não está aí o princípio da caridade que nos ensina nunca retribuir o mal com o mal e perdoar aos nossos inimigos? 13. É pelos frutos que se reconhece a árvore. É preciso qualificar cada ação segundo o que ela produz, chamá-la má quando causar o mal e a boa quando produzir o bem. Este ensinamento é pelos frutos que se reconhecem a árvore, encontra-se repetido textualmente diversas vezes no Evangelho. 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si mesmo, nem aquilo que possui. Ama a uma coisa, que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. 15. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade do que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria muito grave se os deuses se interessassem mais pelas nossas oferendas do que pela nossa alma. Dessa maneira, os mais culpados poderiam conquistar os seus favores. Mas não, pois só são verdadeiramente justos e sábios os que, pelas suas palavras e seus atos, resgatam o que devem aos deuses e aos homens. 16. Chamo de homem vicioso aquele que vulgarmente ama mais ao corpo do que à alma. O amor está por toda a natureza e nos convida a exercitar nossa inteligência. É encontrado até mesmo nos movimentos dos astros. É o amor que enfeita a natureza com seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa sua morada onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, acalma o mar, o silêncio aos ventos e o descanso à dor. O amor, que deve unir os homens por um sentimento fraternal, está de acordo com esta teoria de Platão sobre o amor universal, como lei da natureza. Sócrates, tendo dito que o amor não é nem um deus, nem um mortal, e sim um grande demônio, ou seja, um grande espírito dirigindo o amor universal, fez com que essa afirmação lhe fosse, sobretudo, atribuída como um crime. 17. A virtude não pode ser ensinada, ela vem por uma dádiva de Deus àqueles que a possuem. Isto é quase a doutrina cristã sobre o auxílio divino. Se a virtude é uma dádiva de Deus, se é um favor, podemos nos perguntar por que não é concedida a todas as pessoas. Por um outro lado, se a virtude é um dom, não tem o menor mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais claro. Diz que aquele que possui a virtude a adquire por seus esforços em suas existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. O auxílio divino é a força que Deus dá a todo homem de boa vontade para se despojar do mal e fazer o bem. 18. Notar bem menos os nossos defeitos que os dos outros é uma disposição natural de cada um de nós. O Evangelho diz: vês o argueiro no olho de teu irmão e não vês a trave que está no teu. 19. Se os médicos não obtêm resultados na maior parte das doenças, é porque eles tratam do corpo, sem a alma, e o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte se apresente bem. O Espiritismo dá a chave das relações que existem entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Lança também uma nova visão sobre a ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas doenças, dando-lhe meios de combatê-las.
Quando a ciência se der conta da ação do elemento espiritual na constituição orgânica, alcançará melhores resultados. 20. Todos os homens, desde a infância, fazem mais o mal do que o bem. Estas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da Terra, onde apenas habita uma pequena fração da humanidade. Somente o Espiritismo lhe dá a solução. 21. A sabedoria está em não pensares que sabes o que não sabes. Isto se dirige aos que criticam as coisas que muitas vezes desconhecem. Platão completa este pensamento de Sócrates dizendo: tentemos torná-los inicialmente, se for possível, mais honestos nas palavras, caso contrário, não nos preocupemos com eles e procuremos apenas a verdade. Esforcemo-nos em nos instruir, mas não nos aborreçamos. É desse modo que devem agir os espíritas em relação aos seus críticos de boa ou de má fé. Se Platão vivesse nos dias de hoje, encontraria as coisas parecidas com as de seu tempo e poderia usar a mesma linguagem. E Sócrates encontraria pessoas que ririam de sua crença nos espíritos e que o chamariam de louco, bem como a seu discípulo Platão. Foi por adotar e defender esses princípios que Sócrates foi inicialmente ridicularizado, depois acusado de incrédulo e condenado a beber um veneno chamado cicuta. Ocorre assim com as grandes verdades que, quando novas, contrariam, além dos homens que elas atingem, os sistemas e preconceitos e só se firmam com lutas e mártires.